E um levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que Goiás já recebeu 3.277.010 doses de imunizantes contra a Covid. Em contrapartida, há municípios goianos que paralisaram a vacinação contra a doença devido à falta de doses. Em Rio Verde, a vacina que vacina pessoas com mais de 50 anos ou mais, a aplicação da primeira dose foi paralisada e somente aqueles que perderam atendimento nos drive-thru estão sendo recebidas no Núcleo de Vigilância Epidemiológica do município. A Prefeitura de Caldas Novas também publicou em suas redes sociais que a vacinação também está suspensa até a chegada de nova remessa do imunizante. Para avaliar então esse cenário, nós conversamos a partir de agora com a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás, a Verônica Savatin. Verônica, bom dia, muito obrigada pelo contato conosco aqui na Sagres. Bom dia a todos. Bom dia, Verônica. Confirmando só a informação, né? 17 municípios em Goiás que já, pelo menos 17, que já pararam de vacinar contra a Covid por falta de doses, né, Jéssica? Verônica, a sua avaliação sobre essa falta de vacinas, achei que a Jéssica ia fazer a primeira pergunta, mas enfim, essa é uma realidade dos municípios nesse momento e não parece haver uma previsão de novos lotes chegando, Verônica. Bom, pois é, nós acreditamos, assim, nós não temos o percentual, né, real de quantos são os municípios que já estão sem doses de D1, mas nós acreditamos que esse número é muito maior do que esses 17. Por quê? Porque os municípios do interior, geralmente, eles utilizam as doses que recebem de vacina no máximo em 1-2 dias. Nunca gera tanta polêmica ou transtorno, porque nós sempre já estamos recebendo, já no início da semana, a previsão de chegada de novas vacinas. Nós recebemos ontem à noite a pauta da distribuição das vacinas dessa semana. Então, amanhã nós estaremos recebendo D2 da vacina da AstraZeneca, D1 da Pfizer e da Coronavac. Ainda não sabemos o quantitativo dessas doses, né? Não acreditamos que sejam muitas doses a serem enviadas, principalmente da Coronavac. Mas o que gera uma certa angústia é não saber ao certo se as vacinas chegarão ou não na semana. Quando você tem uma regularidade semanal de vacina, você consegue até se organizar melhor. Sileide. Tá sem som, Sileide. Você tá falando, mas não tá saindo som. Pra você aí que tá... Isso. Desculpa. Pronto. Desses 6 meses de vacinação, foi sempre assim? Teve um período que houve regularidade ou não? Toda semana é essa incerteza? Não, sempre assim, né? Sempre assim. De um tempo para cá, o que aconteceu? Nós já recebíamos a informação no início da semana, se teríamos ou não teríamos doses de vacina. Mas desde o envio da primeira remessa, nós nunca tivemos a certeza se chegaria ou não e qual a quantidade de doses que nós receberíamos. Então, não podemos falar assim que nós sempre trabalhamos toda semana com tranquilidade e organização. Isso municípios do interior, né? Os municípios maiores que recebem uma quantidade de doses uma quantidade maior de doses, eles fazem uma programação para toda semana. Mas municípios do interior não, porque como eu disse, geralmente nós conseguimos fazer a aplicação em 1-2 dias no máximo. Verônica, há uma dificuldade para fazer a segunda dose? Como é que está essa questão do retorno das pessoas que receberam a primeira dose? Olha, bem sincero, está bem mais difícil do que nós imaginamos que seria. Naquele primeiro momento, onde no início nós recebemos apenas as vacinas da Coronavac, nós não tivemos tanta dificuldade para as pessoas voltarem para fazer a segunda dose. Tivemos um problema ali do atraso de D2 da Coronavac, mas eu falo que a nossa grande dificuldade está sendo agora nas pessoas retornarem para fazer a D2 da vacina de Oxford AstraZeneca. Porque como é uma vacina que apresenta algumas reações, né, ela dá um pouquinho de sintoma, não para todas as pessoas, uma das explicações que nós damos é que talvez as pessoas ficam com um pouco de medo ou receio de voltar e fazer a D2 por conta
dessas reações da vacina. Então, as pessoas que tomaram vacina da AstraZeneca, elas estão dando um pouquinho mais de trabalho para voltar para fazer a D2, sim. Precisa de uma mobilização grande das secretarias municipais. Exemplo disso, Goiânia, né, que até hoje não conseguiu realizar D2 em várias pessoas e provavelmente eles utilizarão essas D2 como D1. Pois é, aí eu estou vendo aqui que o percentual de vacinados com a primeira dose em Goiás é de 26,8% e com a primeira dose 9,7%. Quer dizer, a diferença é muito grande e não se justifica só com o fato de que não deu ainda o prazo para que as pessoas retornem, né? Não, é as pessoas que não estão procurando mesmo. Aí, municípios do interior, geralmente nós temos essas pessoas mais próximas, né? A gente consegue ir na casa. Municípios maiores talvez não conseguem fazer isso. Mas até no interior, e eu posso dar o exemplo assim da minha realidade aqui, um município de 10 mil habitantes, nós tivemos que fazer busca ativa de todas as pessoas. Qual município, Verônica? O meu município é Chapadão do Céu, que no extremo sudoeste goiano. Então, assim, eles não vinham fazer a vacinação. Eu fiquei por semanas com quase 30, 40 doses, que para o meu município é muita coisa, né? Assim, de D2. Nós tivemos que ir atrás dessas pessoas, ligando todos os dias, e alguns tivemos que ir na porta da casa para poder vacinar essas pessoas. E mesmo assim, alguns ainda apresentaram resistência, mas conseguimos vacinar. E isso é uma realidade dos 246 municípios goianos. A dificuldade de realizar D2. Esse temor de reações da AstraZeneca na segunda dose é infundado, né? Porque a reação, quando ocorre na primeira dose, ela não vai se repetir na segunda, não é isso? Assim, poucas pessoas que nós já conversamos que eles tiveram alguma coisinha de reação na segunda dose, mas mínimo. E eu também falo que é mínimo comparado ao que a doença faz com a pessoa. Uma reação ali de 24, 48 horas, de um estado febril, dor no corpo, né, dor de cabeça, não é nada comparado a você ficar aí 10, 12, dias, um mês em uma UTI ou ter os sintomas da Covid, mesmo sem precisar de uma internação, mas ser acometido por essa doença. Então, eu falo que agora é questão de bom senso mesmo das pessoas. Verônica, uma outra reação que as pessoas temem muito, eu tenho conversado com as pessoas e ouço isso, é a alergia, os alérgicos, né? A AstraZeneca tem dado alguma reação para os alérgicos? Olha, de que chegou o nosso conhecimento, assim, por parte dos gestores, né, que tiveram problemas com reações alérgicas, não é de conhecimento do COSEMES, né, do Conselho, nós não tivemos esse tipo de informação. Talvez o pessoal da Suvisa teria mais informações a esse respeito por ser uma questão de notificação, mas nada... Não identificamos nenhum movimento assim dos secretários municipais falando de transtorno em relação a isso. A gente tem visto alguns municípios que conseguem avançar na idade, né, abaixar a idade dos vacinados e outros que não conseguem. Isso é uma questão de políticas adotadas pelo prefeito ou tem a ver com a população ser diferente em cada município? O que explica essas diferenças entre os municípios? Então, ontem, numa reunião que nós tivemos à tarde com os secretários municipais e com a Secretaria de Estado, foi pautado esse assunto. O que é que nós identificamos, e a Secretaria de Estado já fez até o levantamento em relação a isso? A distribuição das doses de vacina, ela foi feita em cima da população do IBGE de 2010. Nós temos aí 11 anos de censo. Alguns municípios tiveram um crescimento populacional significativo. Outros municípios, na expressão popular, municípios encolheram populacionalmente falando, né? Então, assim, isso trouxe grandes transtornos. Eu não falo aqui que a questão é de organização dos municípios para estarem vacinando mais, idades mais avançadas e outros não. O que nós temos aqui é uma questão de distribuição de doses. Então, a proposta da Secretaria de Estado e do Conselho é que, a partir das próximas remessas,
nós faríamos um nivelamento de doses para os municípios que estão abaixo de 50% de cobertura, da cobertura vacinal, para que assim nós possamos fazer, todos os municípios possam estar caminhando da mesma forma. Ontem um colega secretário usou uma expressão que é a mais lógica do mundo. Campanha de vacinação, ela tem um efeito coletivo. De nada adianta para a população de um estado, termos municípios com 60% a 70% de cobertura, enquanto outros municípios estão com 20% e 25%. A Secretaria de Estado identificou que a grande diferença na distribuição de doses por parte do Ministério da Saúde foi na distribuição dos grupos de comorbidades. Os grupos eles estavam muito fora da realidade. Então, esses municípios receberam a mais. Terminaram os grupos de comorbidades bem antes e conseguiram avançar em outros grupos. Enquanto os municípios que tiveram um crescimento populacional não receberam doses suficientes para o grupo de comorbidade, não conseguiram avançar. Então, nós temos agora essas diferenças. Então, hoje eu falo, lógico que os secretários estão se organizando, sim, cada um da sua forma para realizar a campanha de vacinação, mas não quer dizer que é uma organização mais eficaz no ponto de atingir mais a população. Porque se isso fosse, todos os outros municípios teriam dose em estoque e nós não temos. Então, nós não avançamos porque nós não temos dose, né? Me permitem dar mais um exemplo do meu município. Eu consegui vacinar os profissionais da educação essa semana, enquanto outros municípios já estão vacinando os trabalhadores da indústria, né? E as minhas doses sempre terminam entre segunda e terça-feira. Geralmente aqui Chapadão de brinca que é o final da linha, né? Eu recebo doses às vezes só na sexta, no sábado, então eu vacino na segunda e na terça, quando as doses chegam entre quarta e quinta-feira. E na terça-feira eu já não tenho mais doses, né? Então não é por uma falta de organização, é porque a gente não tem dose suficiente mesmo. Então, acreditamos sim que agora, com esse nivelamento de distribuição de doses, ainda faremos cálculos e tudo para ver como se dará, mas nós vamos conseguir ter uma equidade aí no estado em relação a isso. Pois é, não ficou muito claro para mim. Vocês vão deixar de seguir essa distribuição que é feita pelo censo do IBGE e vão adotar qual critério? Não, nós seguiremos, mas dentro do percentual dos 100% de vacinas, né? O Goiás recebeu X vacinas. Dessas X serão distribuídas o percentual de uma forma diferente. Vamos dar um exemplo, que uma das propostas qual seria? 60% para todos os municípios de forma igual e 40% desses 100, um pouco a mais para aqueles municípios que estão abaixo de 50% da cobertura. A Secretaria de Estado está fazendo um ranqueamento dos municípios. Tá, então vai levar em conta também agora, além da distribuição que era proporcional à população, está inserindo um outro critério que é esse de o que conseguiu vacinar, o total da população que conseguiu vacinar. Os que estiverem mais adiantados vão receber menos. Isso, exatamente. Eles receberão vacinas, mas receberão um pouquinho menos para que todos os municípios cheguem o mais próximos possível um do outro, né? E é importante ressaltar aqui que esse ranking não será feito sobre o percentual de doses aplicadas no sistema, porque nós sabemos os problemas de registro de doses, né? Nós estaremos fazendo o percentual em cima das doses enviadas pela Secretaria de Estado. Bom, ainda sobre essa questão aí, na semana passada, o prefeito de São João da Aliança tinha anunciado que ele ia vacinar as pessoas com 28 anos. Quando chegou na hora dele vacinar, ele recebeu menos vacina e aí foi informado pela secretaria que ele estava recebendo mais vacinas anteriormente, por isso ele tinha avançado e que dessa vez ele receberia menos. Foi uma situação como essa, assim, de que a realidade
realidade levantada pelo IBGE era diferente da realidade de hoje e aí ele acabou sobrando vacinas? Exatamente, é bem isso daí. Mas eu acho que foi São João da Paraúna. Desculpa, São João da Paraúna. Isso, é São João da Paraúna, exatamente. Foi isso que aconteceu. Municípios pequenos estão vacinando aí, já vacinaram toda a população de 30 anos, enquanto outros municípios estão ainda vacinando 56, 52, né? Nós não podemos deixar isso no estado. Não tem eficácia nenhuma a título de estado, de coletivo, uma diferença dessa de imunização. Mas foi isso que aconteceu, sim. E outros municípios também já tiveram uma diminuição das doses, porque começaram a ser descontadas as doses da Pfizer, que alguns municípios receberam e outros não, enquanto nem todos haviam sido capacitados. A Pfizer está indo para todos os municípios ou tem algum critério de seleção diferente por conta da questão de conservação das vacinas? A partir dessa remessa, todos os municípios receberão doses da Pfizer, porque a Anvisa fez a liberação do armazenamento de 2 a 8 graus. Então, hoje, todos os municípios goianos, eles conseguem armazenar essas vacinas, porque faz parte, é a mesma temperatura das demais vacinas, que nós já estamos acostumados a trabalhar. Rubens, mais alguma coisa? Não, é isso, Verônica. Obrigado pela entrevista. Bom trabalho aí. Obrigada, estamos às ordens. Bom dia, obrigado pela entrevista. A presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás, Verônica Savatin, sobre vacinação em Goiás, municípios que já estão aí parando, né, a vacinação por falta de doses. Destaque a íntegra da entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.